Teacher, I can understand you, but I can't speak. I freeze when I speak. Eu escuto isso todo santo dia. Pessoas falando para mim, Teacher, eu consigo realmente entender tudo que as pessoas falam. Meu listening é muito bom, mas na hora de eu falar, aí eu travo, eu não consigo falar. Parece que alguma coisa me paralisa ali. Por que é isso? Como que funciona isso? Nesse vídeo eu vou te ajudar a falar tão bem quanto você entende. Agora, antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, faz tudo isso, ativa o sininho, coloca para receber todas as notificações de vídeos, tudo isso. Isso vai ajudar bastante o projeto do Teacher Matias. Uma dica de ouro que eu dou para os meus alunos sempre, para entender, é você assistir filmes, séries, ouvir música, tudo isso. E aí eles fazem o quê? Eles começam a ouvir música, a ver séries e começam a ampliar o vocabulário, começam a entender melhor, porque quanto mais você escuta, melhor fica para você entender. Você começa a compreender mais claramente o que as pessoas estão falando. Isso é normal, né? Só que aí quando você vai falar, não sai. Você já se perguntou por que isso acontece? É simples. A quantidade de tempo que você passa assistindo, ouvindo, aprendendo de input, que é você receber aquela informação, é uma quantidade de tempo enorme que você passa fazendo isso. Agora, quanto tempo você passa falando? Eu acho que não é nem 10% ou 20% do que você escuta. Então é óbvio que você vai estar melhor em listening, você vai compreender melhor do que vai falar, porque você fala muito menos do que entende. Você passa muito tempo vendo coisas, ouvindo coisas, e isso aí realmente te ajuda. Mas na hora de falar, você fala quanto por dia? Ah, teacher, mas eu não tenho ninguém para praticar. É isso que a gente vai mudar agora. Primeira coisa, não é papo de coach, é papo de professor que já ensinou milhares de alunos. Eu nunca na minha vida, quando era adolescente ali, pensei que conseguiria falar outra língua. Mas aí quando eu comecei a pegar as manhas, tudo, eu disse, cara, eu consigo, eu consigo mesmo. Então, ó, shoulders back, postura e diga, eu consigo, I can, porque você consegue sim. Você consegue falar, qualquer pessoa pode falar. Eu tive alunos que realmente nem português falavam direito, que nem foram alfabetizados e falam inglês. Por quê? Porque eles disseram, eu consigo. E isso realmente, esse mindset, eu sei, é papo de coach, teacher, não é papo de mentor mesmo, de professor. Porque eu sei que você consegue se você colocar na cabeça que você consegue. Se você disser para você mesmo que não consegue, ninguém vai conseguir tirar isso da sua cabeça. Então, ó, you can. Então você vai fazer o seguinte, você vai tentar praticar pelo menos 50% do que você pratica de listening. Se você ouve ou consome 1 hora de conteúdo, então você vai praticar o seu speaking durante meia hora. Beleza, teacher, como é que eu vou praticar o meu speaking se eu não tenho ninguém para conversar? Primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa de outra pessoa. Vamos lá, você vai fazer o seguinte, você vai pelo menos aprender uma coisa em inglês por dia. Seja uma palavra, seja uma expressão idiomática, seja um phrasal verb, seja lá o que for. Você vai tentar encaixar essa palavra em qualquer fala que você tiver. Que fala, teacher? Você em casa, falando para você mesmo. Por exemplo, eu estava com os meus alunos uma vez e eu expliquei a palavra huge. Huge. Que eles estavam falando que, poxa, cara, o Tiranossauro Rex era uma coisa enorme. It was very big. Very big. Very big, eu falei, gente, vocês podem usar huge. Huge quer dizer imenso. E aí, se você tiver com quem conversar, você pode colocar qualquer coisa. Quando você vai falar de uma coisa muito grande, preciso usar essa palavra. Eu fazia isso o tempo todo. Quando eu estava realmente aprendendo bastante, ainda faço. Se eu aprendo uma palavra nova, eu vou e coloco para jogo. E junto ali, jogo ali na conversa para justamente lembrar. É assim que a gente lembra. Porque a gente não estuda inglês. Ninguém estuda idioma, só os estudiosos. A gente aprende. E aprender é assim, é colocando para jogo mesmo. E se você não tem com quem conversar, oh meu Deus, não tenho com quem conversar. Eu também era assim, gente, eu não tinha com quem conversar. O que eu fazia? Eu ia para frente do espelho e fingia que estava falando com alguém. E aí eu ficava olhando a minha imagem e assim, cara,
É assim que as pessoas vão me ver. E ó, shoulders back, always. Sempre, ó, ombros aqui, ó. Faz o seguinte, pega 3, 4, 5 coisas que aconteceram no seu dia. E você vai falar para você mesmo ali no espelho como que aconteceu, o que aconteceu, onde aconteceu. Você vai contar aquela história. Olha que legal, você vai falar aquilo ali. Você vai contar aquela história não uma vez, conta pelo menos umas 3 vezes. Sabe por quê? Na primeira você vai tá ainda daquele jeito, pô, será que eu tô falando direito e tal? Na segunda você já vai com mais confiança. Na terceira you're gonna kill it. Você vai detonar. O lance é falar em voz alta, speak out loud. Porque assim você está realmente treinando a sua boca, a sua língua. E aí você não vai pensar, você vai falar. Falar mesmo, colocar para fora. Não vem dizer que você não tem tempo para isso, porque ó, 10, 15 minutinhos por dia vai resolver. E se você tem tempo para assistir algo durante 1 hora, você vai ter meia hora para fazer isso. Então é o seguinte, não se sabote. Uma outra coisa que você pode fazer é o seguinte, se você é o tipo de aluno que gosta de escrever as coisas, de anotar tudo, você revisita aquilo ali, você olha de novo o que você anotou. Se você não olha, eu não sei porque você anotou. Se você olha, massa. Mas quer fazer melhor? Faz o seguinte, vamos usar aquilo que você anotou no seu speaking, na hora de você falar. Nessa hora do espelho, nessa hora de chegar e de falar sozinho, o lance é esse, é colocar para fora. Pega aquilo ali, pega a palavra, a expressão, seja lá o que for, e tenta colocar na sua história, na história de algo que aconteceu no seu dia, como eu falei anteriormente. Desse jeito, ladies and gentlemen, vocês vão conseguir equiparar o listening do teu speaking. Vocês vão falar tão bem quanto escutam. E uma outra coisa, enquanto você estiver vendo os filmes, as séries, seja lá o que for, você pode praticar algo chamado shadowing. Shadow quer dizer sombra. Você ser a sombra de alguma coisa. To shadow. Que é basicamente o quê? Você está assistindo alguma coisa. Vamos dizer que você gostou de uma fala de alguém. O cara falou, take it easy. Aí você dá a pausa, take it easy. O shadow é isso, é você repetir aquilo que foi falado algumas vezes. Tenta falar o mais próximo possível. Tenta gravar a sua voz e comparar com aquilo ali. É uma coisinha que você faz diariamente. Você não precisa enlouquecer. Ah, não consegui fazer hoje. Não tem problema, amanhã você faz. Mas tenta sempre fazer isso. Ouviu alguma coisa? Get out! Repete, get out, get out, get out. Fala em voz alta. Claro que você não vai fazer isso no cinema. Se tiver com uma namoradinha, alguma coisa, não. Mas se tiver sozinho em casa, poxa, vai-se embora. Ou então, se seu namorado, sua namorada, sua esposa, se eles te apoiam, melhor ainda. Só quero que você lembre de uma coisa. Você consegue. You can do it. Não deixe com que ninguém te fale o contrário. Pratique bem mais o seu speaking. Procure oportunidades para poder praticar. Se não conseguir uma pessoa, fale com seu telefone. Tem um vídeo que eu falo exatamente sobre isso, vou colocar aqui, tá? Se você curtiu esse vídeo, claro, se você não segue o Teacher Matias nas redes sociais, siga agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Subscribe to the channel. And I'll see you next time. Eu te vejo na próxima. Ah, deixa o like também. É que é tanta coisa, né? Sininho, tudo isso. A gente se vê no próximo. Rock on!